Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao devocional de hoje. E nessa manhã eu quero trazer para você o encerramento da história da libertação do povo de Israel das mãos dos midianitas. Deus levantou Gideão para liderar esse povo e a gente viu que o exército que Gideão conseguiu reunir era de 32 mil homens. Mas após Deus passar 2 filtros, apenas 300 soldados restaram. E na noite daquele mesmo dia, após Deus pedir que Gideão mandasse embora aqueles soldados que abriam mão do seu posicionamento, a gente vê no livro de Juízes, capítulo 7, que o Senhor chama Gideão e fala com ele para que ele se levantasse, porque era chegado o momento deles terem os midianitas em suas mãos. E o Senhor diz mais, fala com Gideão que se ele está com medo, que ele pegasse o seu servo Purá e fossem juntos até o acampamento dos midianitas e espiasse o que estava acontecendo. Gideão assim o fez. E chegando lá, ele viu 2 soldados midianitas falando um para o outro, contando, temerosos com relação a um sonho que eles haviam tido. Que eles tiveram uma interpretação de que era a espada de Gideão que viria sobre eles. E Gideão então se encheu de fé, de confiança e voltou para o seu acampamento, convocou seus guerreiros, mandou que todos acordassem e dividiu aqueles 300 homens em 3 grupos de 100, combinando com eles que todos fossem em pontos estratégicos ao redor do acampamento midianita, que por sinal a Bíblia nos relata que eram tão numerosos como uma nuvem de gafanhoto, que tinham camelos como os grãos de areia de uma praia, impossíveis de se contar. Mas Gideão combina com seu exército para ficarem ao redor do acampamento midianita e tocar a trombeta. E no livro de Juízes capítulo 7, versículos 22 e 23, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas próprias espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, de Asser e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. E é incrível que aqui a gente percebe o seguinte: o povo de Israel foi vitorioso naquela batalha, mas não pelo uso apenas da sua espada, mas sim porque Deus foi na frente. Antes mesmo de eles começarem a lutar, Deus já lutava por eles. E Deus fez com que o exército inimigo ficasse confuso, ficasse amedrontado e lutasse uns contra os outros. O que era um exército numeroso como uma nuvem de gafanhoto se reduziu a apenas alguns soldados que fugiram. E posteriormente, nesse mesmo capítulo, você vai ver que eles foram alcançados, foram prendidos, capturados pelo povo de Israel, pelo exército de Gideão. E o que isso nos traz de mensagem? Primeiramente, seja um dos 300, seja um daqueles que prevalecem, que permanecem até o fim. Não seja como aqueles primeiros soldados que desistiram antes mesmo de tentar porque tiveram medo. Não seja também um daqueles que abaixam a guarda, mesmo que a necessidade esteja falando alto,
Não abaixe a guarda. Mantenha-se vigilante, mantenha com postura de soldado, mantenha seu posicionamento em Deus. Porque quando você é um dos que prevalecem, você vence. Porque o mover de Deus, o agir de Deus, está lutando a sua batalha por você. Amém? Lembre sempre, por mais que a dificuldade pareça muito grande, que o inimigo pareça insuperável, não há coisa alguma maior do que o Deus que você serve. Pense nisso, reflita nessa mensagem, fique com Deus e até a próxima.